Olá pessoal, é muito bom ter-vos novamente desse lado. Hoje respondemos à questão de quando tomar whey. Então, antes de mais, lembrando que o whey é proteína, whey protein, portanto é alimento. E tratando-se de alimento, objetivamente pode ser consumido a qualquer altura do dia. No entanto, do ponto de vista da hipertrofia, do ponto de vista do ganho de massa muscular, há certas alturas do dia em que pode ser mais interessante consumir o whey. E eu vou abordar este tema dessa perspectiva. É um bocado desapontante porque, como vocês vão ver, existem muito poucos estudos que tenham comparado os efeitos de consumo do whey antes do treino com os efeitos depois do treino. Portanto, não há muito material científico para responder a esta questão. Vamos começar por analisar, por comparar o consumo do whey de manhã com antes e depois do treino. E vamos olhar aqui para o estudo da referência 1 na descrição do vídeo. Todos os estudos vão ficar na descrição do vídeo. Então, este foi um estudo em que durante 10 semanas dois grupos de indivíduos consumiram whey protein em alturas distintas. Um dos grupos consumiu na manhã e ao final da tarde, e o outro grupo consumiu antes e depois do treino. Então, aqueles que consumiram whey protein antes e depois do treino realmente conseguiram aumentar a sua performance no supino e no agachamento, ganharam mais massa magra do que aqueles que consumiram a whey de manhã e no final da tarde. Para além disso, aqueles que consumiram whey antes e depois do treino também conseguiram repor mais rapidamente as reservas de glicogênio muscular e conseguiram também aumentar mais as reservas de fosfocreatina. Então, do ponto de vista deste estudo, é preferível consumir whey por volta das horas do treino, antes e depois, do que de manhã. No entanto, isto foi em 2006. Em 2009, houve outro estudo publicado que utilizou exatamente o mesmo protocolo. Whey protein durante 10 semanas, em dois grupos de indivíduos. Um dos grupos consumiu de manhã e ao final da tarde, o outro antes e depois do treino. E este estudo não encontrou os mesmos benefícios que o estudo anterior tinha encontrado. É aqui o estudo da referência 2, eu vou ler a conclusão dos investigadores. Não foram observadas diferenças entre os grupos relativamente à repetição máxima no agachamento e no supino. Foram observados ganhos significativos tanto na parte superior como inferior do corpo. No entanto, não foram registadas diferenças significativas entre os grupos. Não houve diferenças entre os grupos relativamente à composição corporal ou à percentagem de gordura. Se nós olharmos para a referência 3 aqui em baixo, é uma discussão acerca deste tema, qual é a melhor altura para tomar whey protein. Os investigadores dessa discussão chamaram a atenção para o facto dos indivíduos deste estudo que acabamos de observar não terem consumido pelo menos entre 44 a 50 calorias por quilo, que seria o indicado para o objetivo de hipertrofia muscular. Portanto, segundo eles, este estudo pode estar limitado por essa razão. Mas estes dois estudos são os únicos que analisaram se era melhor tomar o whey de manhã e ao final da tarde ou antes e depois do treino. E, portanto, por esta pouca evidência científica, nós podemos dizer com muitas reservas que parece ser preferível reservar a nossa whey para o período do treino. Vamos agora avaliar a questão se é preferível consumir whey antes do treino ou depois do treino. Como eu disse no início, há muito poucos estudos que se debruçaram sobre esta temática. Nós vamos ver 4 estudos, no entanto só um deles é que avaliou efetivamente os efeitos da whey consumida antes do treino com a whey consumida depois. Todos os outros, aquilo que fizeram foi comparar a whey com um placebo. Vamos olhar para o estudo aqui da referência 4. Neste estudo, alguns indivíduos consumiram 18 gramas de whey antes do treino. Os outros consumiram um placebo, 19 gramas de hidratos de carbono. Então os investigadores descobriram que aqueles que consumiram whey conseguiram aumentar o seu gasto energético em repouso, ou seja, conseguiram aumentar a quantidade de energia que o corpo despende no seu estado de repouso. Portanto, parece ser válido consumir whey protein antes do treino. No estudo da referência 5, os investigadores analisaram os efeitos do consumo de 42 gramas de whey antes e depois do treino com o consumo de um placebo na mesma altura. Sem grandes surpresas, aqueles que consumiram whey conseguiram aumentar a sua performance nos exercícios de agachamento, deadlift e afundos e também conseguiram uma recuperação melhor em relação àqueles que consumiram apenas os hidratos de carbono. Portanto, segundo este estudo, é válido consumir a whey antes e depois do treino. No estudo da referência 6 aqui em baixo, os investigadores dividiram os participantes em 3 grupos. Os indivíduos de um dos grupos consumiram 15 gramas de whey antes e depois do treino. Os indivíduos do outro grupo consumiram um placebo nas mesmas alturas e os indivíduos do terceiro grupo não consumiram nada, apenas treinaram. E sem grandes surpresas, aqueles que consumiram o batido whey protein antes e depois do treino conseguiram maiores ganhos de massa magra. Portanto, é mais um estudo que favorece o consumo de whey protein
antes e depois do treino. Finalmente, vamos falar no estudo 7, que foi o estudo que efetivamente comparou o consumo de whey protein antes do treino com o consumo depois do treino. E neste estudo, os investigadores não encontraram diferenças significativas nos aminoácidos, na quantidade de aminoácidos na corrente sanguínea, entre aqueles indivíduos que consumiram whey antes do treino e aqueles que consumiram depois. Portanto, a resposta foi igual nos indivíduos de ambos os grupos. Então, para concluir o vídeo, lembrando que o whey protein pode ser consumido a qualquer altura do dia, uma vez que estamos a falar de alimento, tal como consumiremos um bife, consumimos a whey protein, não nos dá jeito de cozinhar o bife, então tomamos o batido de proteína. E segundo aquilo que vimos, é perfeitamente legítimo consumir antes do treino, depois do treino ou em ambos os momentos. Apesar da prática mais comum ser a pessoa fazer o seu treino de musculação e depois consumir o batido, isso não quer dizer que essa é a única forma para conseguir obter os benefícios do suplemento de proteína. Eu acho que mais importante do que a preocupação em tomar antes ou depois é compreender que o whey protein é apenas um complemento à dieta. É algo que está ali para nos ajudar a atingir os valores diários de proteína que nós necessitamos para os nossos objetivos. Portanto, a whey protein deve ser vista como mais um fator na equação total. Se os outros fatores não estiverem corretos, o treino, o descanso, a whey protein não nos vai fazer um milagre, ok? Obrigado por terem assistido ao vídeo, já sabem que podem colocar as vossas questões aqui nos comentários, subscrevam o canal e até à próxima!